alguns projetos aí que estavam na pauta de alguns partidos e, lógico, a continuação do segundo turno da PEC e os destaques para a semana que vem. Avisamos aos líderes hoje que a Câmara funcionará na segunda-feira, à noite, com sessão presencial, com efeito administrativo, para justamente discutir essas matérias, que podem entrar as questões do crédito de carbono, pode entrar algumas medidas provisórias e algumas matérias, como Fungetur e outros temas. E a PEC vem para o plenário na terça, a partir das 9 da manhã. Dá tempo de enfrentar os destaques e o segundo turno e terminar no horário compatível. Essas foram as discussões aí, além de temas específicos de cada partido, nas nuances que pertinhem a cada bancada. Fico à disposição dos senhores aqui, rapidinho. Devagar, vamos lá. A gente está ao vivo na CNN ainda repercutindo a votação de precatórios. Presidente, deu muito ruído, por exemplo, em bancadas como PDT, PSB, a votação. Como é que o senhor avaliou esse resultado e também como é que o senhor entende que o governo tem que trabalhar para garantir essa votação que ontem foi 312, mas assim, até terça tem pressão das redes sociais, enfim, alguns partidos sugerindo revisar a postura como o PSDB. Não há essa posição do PSDB com relação a revisar a postura. Não acredito em mudanças partidárias bruscas, porque todos os assuntos da PEC, eles são claros, eles são evidentes. Nós estamos tratando de um auxílio de R$ 400 para 20 milhões de famílias que estão abaixo da linha da pobreza. Nós estamos falando de um parcelamento de débitos previdenciários de 60 para 240 meses de municípios que fizeram a sua reforma da Previdência, que possam parcelar os seus débitos em 240 meses previdenciários. Nós estamos falando em um alargamento do espaço fiscal do governo para conseguir manter a sua máquina pública funcionando. Nós estamos falando numa priorização, gente. Vamos aprender, não falamos de parcelamento de débitos do Fundef. Priorizamos 40% no primeiro ano, 30% no segundo e 30% no terceiro. Só após os RPVs e os precatórios pequenos alimentícios você já estará pagando precatórios do Fundef. Isso é uma vantagem para os estados e para os municípios e para os professores. Fizemos um acordo com a Frente Nacional, com a Frente do Norte e Nordeste, em defesa da educação, através de um acordo claro, transparente, proposto pelo PDT, com a anuência do seu líder, dos seus diretores, da sua base diretiva. E o acordo foi realizado em plenário, onde nós nos comprometemos a votar uma PEC incluída na do SUAS, que trata o programa de assistência básica de uma maneira constitucional, de renda básica para o brasileiro na Constituição, além de pautar um projeto do ex-deputado JHC, relatado por outros deputados aí, anexado a outros, que vai tratar do assunto de 60% dos precatórios para a educação. Então, com esses assuntos, com todos os assuntos que foram tratados de maneira muito clara, ampla, democrática, a nível de conversas, os discursos que se passaram durante toda a semana que iam acabar com a educação, iam finalizar os professores, iam matar de fome. E aí nós saímos conversando e ajustando os textos para construirmos acordo de convergência, para termos 312 votos em 456 votantes. Nós tínhamos quase 60 deputados ausentes da votação. Não vai acontecer isso na terça-feira, o quórum será maior. Nós estaremos reunindo a mesa diretora também, para não falar em casuísmos, porque casuísmo era abrir para virtual 100%. Nós fizemos uma coisa que vai ficar perene como um ato da mesa, que é abrir para deputados que estão representando o país fora do Brasil com o instrumento do Infoleg a oportunidade de poder votar. E nós vamos fazer com que a mesa tenha uma reunião na segunda-feira de manhã virtual ou à tarde presencial, para analisar os 9 casos de deputados que estão alegando comorbidade ou algum problema de saúde, sujeitos a uma avaliação do Departamento Médico da Câmara dos Deputados.
Se for comprovada a comorbidade ou a dificuldade, esses deputados também serão autorizados, já digo de antemão, a votar também pelo Infoleg. E mais deputados votaram contra a PEC no sistema do Infoleg ontem do que a favor. Então isso nada contribui com o resultado. O resultado ele foi absolutamente conseguido na diplomacia das negociações claras e com o objetivo de destravar uma coisa que é urgentíssima, que é o auxílio emergencial transitório, temporário, e por mim não teria problema de que a gente fizesse por 2 ou 3 anos, porque o que eu sempre defendi foi que o Senado votasse o imposto de renda para que o dividendo fosse a fonte de se criar um programa social dentro do teto no valor de R$300 e permanente. Então, todas essas questões, elas serão discutidas, de novo, claramente, na terça-feira, e eu não acredito em nenhum tipo de baixas, porque os temas eles têm que ser encarados de frente, com muita tranquilidade. E todos nós sabemos das dificuldades. Nós temos dificuldades para enfrentar, o Brasil passa ainda pelo rebote econômico da pandemia e muitas situações como especialistas, técnicos, economistas, não vivem e não sabem da realidade de se construir um texto numa casa de 513 parlamentares, nem a realidade de um brasileiro que passa fome com a sua família porque não tem sequer R$1 para comprar um pão, tem que estar se socorrendo dos caminhões de lixo para se alimentar. Presidente, a posição do ex-ministro Ciro Gomes preocupa os senhores no sentido de esvaziar a votação no PDT? Absolutamente. Como os senhores podem compensar a perda de voto do partido se isso, esse fato se é uma contaminação eleitoral ou não do assunto também? Porque nos acusam de fazer uma PEC eleitoral. Eu acho que eleitoral são determinadas posições que são descabidas. Eu quero de público dizer que 2 deputados que eu convivo, admiro e respeito na Câmara dos Deputados são, por exemplo, o deputado André Figueiredo e o deputado Volney Queiroz. São referências na Câmara dos Deputados como 2 homens sérios, comprometidos. E tudo que o PDT pediu, tudo que esses líderes pediram foi em defesa da educação, pautas da educação, pautas que beneficiassem os professores com a aquiescência de 3 membros da Frente Norte e Nordeste em defesa da educação. Então, nós respeitamos todos os posicionamentos políticos que possam vir, mas eu acho que o PDT tem tranquilidade, terá a temperança de deixar a poeira baixar esse final de semana e os seus líderes explicarão para quem quiser, puder ou se dispor a ouvir, e quando ouvir e quando ler os textos, porque ninguém foi mais beneficiado nesse texto, por exemplo, do que governadores de estados. Né? Eles puderam securitizar, eles poderão compor dívida, eles poderão compensar, eles terão esses 40% do Fundef. Então, não sobrará precatório, nós não faremos fila, nós temos 50 bilhões de créditos para 3 trilhões de débitos a serem compensados só com o governo federal. Então, todas essas especulações, nós temos que ter calma, continuar com serenidade, com parcimônia, enfrentar o tema com altivez e vamos para a votação na terça-feira, se Deus quiser, com mais votos presentes e com mais votos a favor da PEC. Presidente, o PL que regulamenta a cannabis... Não entrou essa semana, não entrou. Tem previsão de... Não tem previsão porque depende do colégio de líderes. Presidente, dos votos remotos, quantos foram a favor e quantos contra? Por que a Câmara não está divulgando esse dado só por meio da live? Não sei se não está divulgando, os votos são abertos. Tiveram 6 ou 8 deputados viajando, tiveram 2 a favor e 4 ou 5 contra. Presidente, só uma dúvida sobre renda mínima que fazia parte do acordo. A ideia do senhor é votar já na semana que vem também o projeto para constitucionalizar? Olha, na Câmara o acordo que foi feito é que tem uma PEC do SUAS, acho que sob a relatoria ou autoria do deputado Danilo Cabral, que deve ter completado já as 10 sessões mínimas e deve ser colocado nesta PEC a constitucionalização do auxílio, da renda básica, não é? Da renda básica para todos os brasileiros. Então, nessa situação, se ele vier a plenário, se ele sair da comissão, nós pautaremos, como sempre, cumprindo os acordos que fazemos.
Ainda não. Vamos esperar a votação dessas matérias e, na sequência, a gente chama. Presidente, o mercado reagiu meio um pouco mal à votação de ontem à noite. A bolsa está caindo 2,25%, o dólar está subindo. O senhor tem falado sobre os posicionamentos de alguns economistas, mas a reação de fato dos investidores tem sido negativa. Isso tem impacto na inflação e todos esses problemas que o senhor menciona. Como é que o senhor explica isso? Eu não sei se a bolsa está caindo e o dólar está subindo por causa disso. Tudo que o mercado queria era uma definição. O que o mercado não precisa é de imprecisão, de incerteza, de boatos, de versões, que muitas vezes a profissão de vocês ajuda muito a difundir. Então, quando a gente não tem uma posição clara, fica com versões, vão causando essas inseguranças. Não há alternativa que não seja furar o teto, que é o que muitos que estão administrando alguns fundos de investimento querem, receber imediatamente o que é para o caso. Não sobrará recurso. Todos esses recursos serão compensados no ano de 22. Nós teremos que ter tranquilidade. Nós não temos incertezas com relação a isso. As especulações, elas vão acontecer. A votação foi ontem, vamos dar tempo para serenar. Mas o que eu mais respeito é que o mercado, como um ser bastante imóvel e volátil e respeitoso, ele se movimenta de previsibilidades. E nós dissemos o caminho que vai ser feito. Era um caminho que vinha sendo trabalhado, conseguiu os votos, daí para frente é seguir com a vida que tem que ser necessária pelos caminhos que são possíveis. Nós queríamos, eu vou repetir pela 25ª vez só hoje, nós queríamos um programa dentro do teto de R$300, que nos faltou fonte, porque o Senado até hoje não se decidiu nem apreciar o projeto do imposto de renda, que contraria muitos interesses. E a Câmara soube discutir, enfrentar e ultrapassar os interesses de quem no Brasil não gosta de pagar imposto nenhum. Então essas situações precisam ser tratadas. E aí toda mudança ela gera qualquer tipo de instabilidade, mas eu acho que será bastante assimilado pelo mercado o resultado final da PEC. O senhor não avalia que seria importante dar uma atenção especial à bancada do MDB, que foi majoritariamente contra, e lá no Senado é uma bancada muito grande que pode acabar enterrando o que os senhores se esforçaram tanto para aprovar aqui? Eu não sei o que é que você chama, Marcelo, aí de trás o que é atenção especial, né? Acho que a atenção ela tem que ser dada... Não, aqui a atenção ela é igual. Todos os líderes partidários, eles são tratados e as bancadas da mesma maneira. O MDB, por certo, deve estar com algum problema. E você cabe a perguntar ao líder e à bancada qual é o problema, que o MDB votou contra o IR, votou contra o ICMS, votou contra a Eletrobras, votou contra os Correios e agora se posicionou contra a PEC. Então, alguma coisa acontece quando algumas pessoas voltam ao plenário e começam a conversar dentro da bancada do MDB. Presidente, se a PEC for enterrada, a saída para o Auxílio Brasil seria o que propõe algum? A PEC não vai ser enterrada, eu não vou falar sobre conjectura. Presidente, o projeto das fake news do Orlando Silva, que entrou em discussão hoje de novo, tem uma data para votar? Desculpe? Novembro? O das fake news do Orlando Não, das fake news não entrou hoje de novo, nem saiu. Eu apelei semana passada para que a comissão especial que está formada já desde antes de eu assumir, pudesse entregar um relatório. O deputado Orlando me pediu, mas essa semana que nós estamos, para que terminasse as últimas conversas e pudesse entregar um relatório para que a gente submeta aos líderes e ao plenário para aprovação. Mas pode votar em novembro ainda? Tão logo ele entregue e possa ser apresentado aos líderes, ela pode e deve estar pautada, porque é um assunto que recorrentemente fica numa subjetividade muito grande de avaliação. Tá, gente? Muito obrigado. Não sei, ela não terminou o jogo ainda, mas hoje ela teve um jogador importante que entrou no jogo, né? Declarando que é candidato, pode ser que reacenda o debate. Obrigado, gente.